Bom é poder estar aqui e ficar perto de ti, contemplar tua presença e encontrar a minha essência. Bom é poder estar aqui e ficar perto de ti, contemplar tua presença e encontrar a minha essência. Vamos nesse momento dizer para Jesus, para Deus, que é muito bom estar aqui. É muito bom tirar esse tempo para ficar com Ele, para contemplar a presença dEle e ao mesmo tempo encontrar a nossa essência. Bom é poder estar aqui e ficar perto de ti, contemplar tua presença e encontrar a minha essência. E como nós estamos bem juntinho de Deus neste momento, nós podemos agora pedir para que Ele dê saúde, paz, tranquilidade, harmonia para as pessoas que pediram e confiam em nossas orações. Queremos rezar neste momento pela Tereza, pelo Ricelli Bezerra, também trazer presente o Luiz Carlos Brito, Alex Mota, Neide Solange, Milena Coelho, Maruli, Solange Oliveira, Joana, Lucivânia, Seu Francisco, Carla Graciene, Silva Soposto e Cássio Leonardo Silva Soposto, Bárbara Costa Carvalho, Dona Francisca, Maria de Lourdes Feitosa, Marta Nunes e Rita Nunes, Isilda, Francimar, Edith Soares, Iranilde, Edith, Luciana, Francisca Adailma, Júnior Carlos de Jesus da Silva, Hugo Costa, Esté Costa, Miguel Barros, Richarlison, Ana Gabriela, Maria Rita, Cecília, Pedro Miguel. Vamos também rezar pelas pessoas que estão com depressão, que nesse momento se encontram tristes, sem esperança. Queremos também rezar pelos nossos irmãos desempregados, desempregadas, pela paz em nosso país, pelas pessoas doentes, os idosos, as idosas, e vamos trazer presente para a nossa oração toda a nossa família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora vamos pegar a Bíblia em Marcos 7, do versículo 24 ao 30. Ouvi, meu irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Marcos. Glória a vós, Senhor. Então Jesus saiu daí e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito mau ouviu falar de Jesus, foi até ele e caiu aos seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixe que primeiro os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos ficam debaixo da mesa e comem as migalhas que as crianças deixam cair.
Então Jesus disse: por causa disso que você acaba de dizer, pode voltar para casa. O demônio já saiu da sua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já tinha saído dela. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Para a gente entender bem esse evangelho, a gente precisa saber como é que era a relação dos israelitas, dos judeus, e a gente sabe que Jesus era um judeu, né? E aí, como é que era essa relação? Os judeus não gostavam, não suportavam os pagãos, os estrangeiros. Para eles, para os judeus, os estrangeiros era algo detestável. Eram pessoas impuras, por quê? Porque eles não conheciam a lei, não, né, também não conheciam as tradições e assim por diante. Então, Jesus aqui, ele rompe as fronteiras e ele vai adentrar num território pagão, o território de Síria, de Tiro, é um território pagão. Então, Jesus está no território pagão. Então, e a situação aqui, ela é muito tensa. Ela é muito tensa porque Jesus se encontra, como eu já falei, numa terra estrangeira, né? Numa terra estrangeira. Jesus se encontra numa terra estrangeira. E o seu primeiro contato, o texto diz que ele estava dentro de casa, ele estava em casa, né? Não queria que ninguém soubesse onde ele estava, porém a notícia se espalhou. Se espalhou. E aí, quem vai ao encontro dele? Uma mulher. Uma mulher. E essa mulher, ela é duplamente impura. Primeiro, por ser mulher. E depois, porque ela era estrangeira. E se a gente for pensar, ela ainda tinha um outro problema. Ela tinha uma filha doente. Lembrando que naquela época, quando não se sabia qual era a doença, né, sobretudo doenças mentais e tantas outras doenças, porque não tinha ciência, né? Não tinha essa ciência avançada como a gente tem hoje. Logo a gente descobre tudo, né? Ou quase tudo, né? E ali, aí eles atribuíam ao demônio, né? Então aquela menina estava possuída por um demônio, ou seja, tinha uma doença que não tinha cura e que ninguém sabia que doença era essa. Certamente algum distúrbio mental, não sei, né? E aqui essa mulher vai ao encontro de Jesus. Portanto, ela é impura por ser mulher e ela é impura por ser estrangeira e ela é também impura por ter em casa alguém doente. A primeira atitude de Jesus, se a gente olha no Evangelho, é uma atitude, a primeira atitude de Jesus frente à mulher é uma atitude de exclusão, né? E que é interessante a gente observar que é uma atitude de exclusão quando a mulher pede, né, para que ele cure a filha. Jesus vai dizer, olha, deixe primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Portanto, lembrando que Jesus é um judeu e essa primeira atitude é uma atitude de exclusão, né? E que não atende, e também é uma atitude que exclui e não atende o pedido daquela mulher, daquela mãe com a sua filha doente. Só para lembrar mais uma vez que para os judeus, aqui, gente, para os judeus, quando se fala aqui de cachorrinhos, né? Para os judeus, os estrangeiros eram considerados cães. Para os judeus, só para a gente entender o contexto do evangelho. Para os judeus, os estrangeiros não era outra coisa a não ser cães, né? Aqui a mulher faz Jesus repensar as suas atitudes, a sua atitude, sobretudo a atitude de exclusão, quando ela diz, é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos ficam debaixo da mesa e comem as migalhas que as crianças
deixam cair. Ela está pedindo, então tudo bem, né? Então pelo menos um pouquinho. Será que nós não temos direito um pouquinho? Mas ela vai mudar totalmente a atitude de Jesus. Porque aí depois que ela argumenta, ela podia muito bem, né, sair com a cabeça baixa, podia ficar em silêncio, podia chorar, podia um monte de coisa, mas ela argumenta. E por que essa mãe argumenta? Porque ela tem uma filha doente em casa. Por isso primeiro ela tem muita coragem de adentrar numa casa, de se colocar aos pés de Jesus, ela sendo estrangeira, mulher, portanto, impura, que não podia se aproximar, não podia tocar. No entanto, ela se aproxima de Jesus, ela se coloca aos pés de Jesus, porque ela tem certeza que Jesus vai atendê-la. Ela tem certeza porque ela escutava, né, com certeza a fama de Jesus se espalhou ali pela região. E ela tinha certeza que Jesus não iria deixar de atender o seu pedido. Por isso ela pede com insistência. E é por causa dessa insistência que Jesus vai dizer para essa mulher. Ele depois vai dizer, por causa disso que você acaba de dizer, pode voltar para casa. Olha só, por causa disso que você acabou de dizer, porque você argumentou muito bem, porque você pediu com fé, pode voltar para casa, tranquila. Jesus está dizendo assim, olha, volte para casa, tranquila. O demônio já saiu da sua filha. E aí o texto termina dizendo que a mulher voltou para casa e realmente encontrou a sua filha curada. Curada. Ela encontrou a sua filha curada. Para lembrar que para Jesus não existe raça, não existe cor, né? nem classe social, nem nada, né? Para Jesus, todo mundo é filho e filhas de Deus, né? Basta ter fé, basta acreditar. Não adianta, né? Muitos dos judeus, Jesus não conseguiu fazer milagre lá na sua própria terra, porque esses mesmos judeus, né, que tinham esse pavor para com os estrangeiros, que não gostavam dos estrangeiros, eles também não acreditavam na ação de Jesus. Por isso Jesus não consegue fazer muitos milagres lá na sua terra, né? E ele vai fazer milagre aqui numa terra pagã, né? Numa terra pagã. E ele vai atender o pedido de uma mulher estrangeira. É interessante a gente observar e para também a gente aprender, porque quantas vezes também nós excluímos pessoas por causa da cor da pele, por causa do cabelo, né? Por causa da classe social, e por causa da raça, por causa da religião, né? E por tantas outras coisas a gente exclui as pessoas, ou porque tem algum defeito físico. E aí Jesus, o que Jesus quer dizer para nós? Que ele veio para todos, não é só para aquele grupinho que está dentro da igreja, que está nas diversas igrejas, não é não. Jesus veio para todos. E a gente precisa mudar também a nossa mentalidade. Assim como Jesus mudou com relação àquela mulher, a gente precisa mudar, porque senão a gente vai se decepcionar. Quando a gente chegar lá no céu, que olhar e ver tantas pessoas que nunca foram em uma igreja, mas que têm um coração bondoso e que estão lá juntinhos de Jesus. E aí a gente pode ficar muito triste, né? Ó, mas a fulano não estava lá, nunca participou da igreja, mas salvou vidas, perdoou, amou, cuidou, se aproximou e tantas outras coisas, né? Tantas coisas boas que muitas pessoas fazem e que muitas vezes nós, que somos igreja, que conhecemos a palavra, que rezamos todos os dias, a gente não consegue fazer muita coisa, porque a gente não abre mão, né, do nosso bem-estar, né? A gente não abre mão do nosso bem-estar e muitas vezes julgamos as pessoas sem conhecer, né? Primeiro é preciso conhecer, se aproximar, conhecer, né? Para depois, na verdade não é missão nossa, o julgamento não faz,
Não é missão nossa, né? O julgamento ficou para Deus. Se eu julgo as pessoas, eu estou querendo tomar o lugar de Deus e isso é pecado. Tomar o lugar de Deus é pecado. Por isso, meu irmão e minha irmã, que a gente possa nesse dia entender que a salvação trazida por Jesus não é privilégio nenhum de um grupo, de um determinado povo, mas a salvação trazida por Jesus é para todos que acreditam nele. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.